Dr. José Henrique Rubim, que é presidente da Associação Médica Espírita de Nova Friburgo, e do Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Ele representa essa casa também. E nós rogamos que ele possa ser inspirado, intuído, assistido, orientado, para que nossas dúvidas, nossas expectativas, nossas dificuldades físicas, emocionais, psíquicas, etc., nós possamos ter alívio e consigamos desenvolver um processo de autoeducação e de autocura. Porque nós temos dentro de nós todas as doenças, nós temos também toda a medicação. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Aquela famosa frase de Jesus, que a paz esteja convosco. Que assim seja. Nós, seres humanos, ainda tão imperfeitos na compreensão da vida, na compreensão do mundo, nós precisamos ainda de utilizarmos termos. E por que eu digo isso? Porque nós temos que analisar, e isso é muito importante para as nossas opções e nossas escolhas, nós temos que usar termos que em verdade são duais. Nós somos duais. Nós trazemos ainda dentro de nós as dissonâncias, as discrepâncias, as dualidades. Por exemplo, o bem e o mal, a alegria e a tristeza, o ódio e o amor. Mas, em verdade, se nós formos analisar isso na profundidade, e a doutrina espírita nos confere o raciocínio, nós ainda precisamos desses termos. O que é o bem, o que é o mal. O que é a vida, o que é a morte. O que é o acerto e o que é o erro. O que é o amor e o que é o ódio. Nós precisamos ainda disso. Mas se nós analisarmos semanticamente, a gente só fala de amor porque pressupõe-se que existe um ódio. A gente só fala de vida porque pressupõe-se que existe a morte. Não é assim? Então, em verdade, nós podemos analisar com bastante raciocínio e profundidade, e nós sabemos que a morte não existe. Mas se falamos em morte, falamos em vida. Então poderíamos também analisar que a vida não existe. Porque quando falamos em vida, há uma pressuposição de que existe a morte. Vocês estão entendendo como isso é importante? O que é o calor? Quando a gente fala de calor, pressupomos o frio. E o frio, sabemos, é a ausência de calor. Assim como a sombra é a ausência de luz. E quando falamos de luz, pressupomos que existe a escuridão. Então, onde nós estamos querendo chegar? Que o espírito, somos espíritos, ele nem vive e nem morre. Porque se falamos que o espírito vive, significa que ele morre, e o espírito não morre. Então isso é importantíssimo, são dados que temos que entender. E aí vocês vão me perguntar, olha, se o espírito não morre, a gente sabe que não morre, porque a morte não existe. Somos imortais. Mas também ele vive, pressupomos que existe a morte. Então como é que nós poderíamos qualificar isso, entender isto? Até porque, mediante essas dualidades, nós passamos a rotular as coisas de acordo com o nosso bel prazer e interesse.
questões da vida. Então, se nós formos analisar esse pressuposto, nós vamos ao encontro do que Jesus fala. E Jesus nos recomenda literalmente que não julguemos. Você está fazendo bem, é um julgamento. Não deixa de ser um julgamento. Você está fazendo mal, não deixa de ser um julgamento. Agora, se pudermos dizer, você está fazendo. Então o Espírito não vive e nem morre. Ele unicamente é. É o ser. Nós somos e acabou. E aí nós vamos passar por estágios de estar. E esse estar vai nos empurrando gradativamente para o estado de ser, onde não há dualidades. Como diz um grande filósofo, é um país completamente sem medos e, consequentemente, sem desejos. Porque onde há desejo, há medo. E onde há medo, carrega consigo um desejo. Vamos dar aqui um exemplo para vocês entenderem, e é muito bom nós destrincharmos isso. Eu tenho um grande desejo, e eu acredito que vocês todos tenham, desejo de viver. No entanto, há o medo de morrer. Eu desejo ter minha mãe ao meu lado, e tenho medo de perder a minha mãe. Então nós funcionamos nessas dualidades. Porque a tendência do Espírito é integrar tudo isso. Esse é o caminho. É o caminho da integração. Onde não há medo, onde não há desejos, onde não há o bem, não há o mal, há unidade. E poderíamos dizer a divindade em nós. Deus, Ele não ama e nem odeia. Deus simplesmente é, para bem da verdade. Então nós passamos por estágios, e só a doutrina espírita nos traz essas modificações, esse ir e este vir. Ora estamos no mundo espiritual, ora estamos na Terra encarnados. Interessante, queridos companheiros, isso é fundamental entendermos, que os mecanismos são idênticos, guardadas as devidas e limitadas proporções. Porque nós estamos no corpo de carne. Daqui a pouco estaremos no corpo espiritual, sem a carne. Então nós estamos nesse processo. Então quando estamos no mundo espiritual, nós vamos perder algo que poderíamos denominar de morte. Com a nossa visão, nós não temos termos, em verdade, para aprofundarmos essas questões. Lá nós somos. Aqui nós somos. Interessante que a gente estuda o processo da encarnação, nós vamos ver isso. Dizem alguns espíritos, que o grande poeta, romancista espírita Leon Denis, que quando nós encarnamos, nós morremos alguma coisa no mundo espiritual. Ele nos diz com muita propriedade que nós nos enterramos num túmulo de carne. Da mesma forma, quando desencarnamos, deixamos elementos. Algo fica na Terra além do corpo. Ficam processos energéticos que se cadaverizam junto ao corpo. Poderíamos chamar de duplo etérico. E quando encarnamos, nós perdemos elementos ligados a hábitos, alimentação fluídica no mundo espiritual. André Luiz chama de perda de pontos de contato. E aí todo aquele processo que nós conhecemos que gera, no nosso estágio espiritual, perturbações. Mas estas perturbações, elas vão diminuindo sensivelmente, amigos, a partir do momento que nós evoluímos.
tanto no processo de desencarnação, como no processo da encarnação. E a ciência hoje está comprovando isto, para nossa surpresa. E aí começamos a entender por quê, qual a razão de já haver ali uma personalidade distinta, uma inteligência própria. Os estudos científicos, a ultrassonografia já vem nos mostrando que já tem ali uma personalidade. Desde o momento lindíssimo e majestoso do encontro do óvulo com o espermatozoide. Ali, na concepção, já se assesta um espírito. Ah, mas ele está num torpor? Está. Ele está ali mergulhado num processo de perturbação? Está. Que vai variando. Então, quando nós estudamos a ciência, autores que não são espíritas, a nos dizer que já tem ali uma individualidade que eles denominam êmbrio fetal. Não é difícil vocês entenderem, porque o ovo vira um embrião inicial que vai se desenvolvendo até formar um feto. E vira à tona, a lume com o nascimento. Coisa mais linda do mundo. Morremos relativamente para o mundo espiritual e nascemos na carne. E morremos para a vida da carne. E como diz Leon Denis na sua poesia, é o prelúdio, o prolongamento da vida física no mundo espiritual. Então somos tais quais, mal comparando, um ioiô. Vai, volta, vai e volta. Fluxo, refluxo, refluxo, fluxo. Até chegarmos à condição de espíritos que não mais necessitaremos da encarnação. Espíritos plenos, com amplas manifestações de movimento, sem estar sob a égide dolorosa de tempo e espaço. Porque esse tempo e espaço que nós estamos aqui submetidos é doloroso. Poder de locomoção é difícil. Somos ainda seres primevos para os espíritos evoluídos. Porque temos que carregar esta canga, esse escafandro, esse corpo físico denso, pesado. E tem gente que se acha importante. Isso é o pior. A arrogância. Esse corpo denso, pesado, embora seja o templo do Senhor, companheiros. Deus nos concedeu o corpo para que saibamos fazer uso dele. Por isso somos usufrutuários. É um usufruto. O corpo é um usufruto. Então, neste corpo de carne, lá naquele momento, já tem um ser. E quando compreendemos isso, e a doutrina espírita nos mostra, baseada na ciência também, que atualiza a doutrina dos espíritos, nós defendemos a vida. Uma grande psicanalista de São Paulo, doutora Joana Wilhelm, ela diz que no momento da formação do ovo, olhem aonde a ciência chegou. Pelos estudos dela, já tem ali uma personalidade distinta, uma inteligência própria, com capacidade, creiam, de se autogerir mentalmente. Com capacidade de adaptar-se, com capacidade de adequar-se a condições novas. E toda hora isso modifica dentro do útero materno. Diz mais ela, aproveitando experiências, empregando memória e aprendizado, e eu pergunto a qualquer criatura lúcida, que memória
se segundo alguns segmentos religiosos, o espírito é criado junto com o corpo. Que memória que a ciência hoje está nos mostrando desde a concepção. E já há ali uma briga. Ainda brigamos. Ainda bem que brigamos. Nós brigamos para sobreviver, para lutar para os nossos interesses. Ainda precisamos muito do nosso ego, porque é ele que vai nos definir. É ele que vai fazer com que discriminemos, racionalizemos, analisemos, refletiremos. É o ego. Importantíssimo. Já tem ali na formação. Porque é uma luta. O embrião, o ovo, o embrião e feto é um corpo estranho. É um corpo estranho. Tanto que as mulheres, teoricamente, no primeiro trimestre da gravidez, da gestação, elas sentem, né, aquele desconforto, vomitam, dor de cabeça, cólicas, ameaça de aborto. Por quê? É um processo bioquímico. Embora tenha havido uma aceitação no mundo espiritual entre esses espíritos, senão não haveria concepção energeticamente falando. Não tem como. Se eu te repilo, jamais você vai chegar a mim, vou fugir de você, e você vai fugir de mim. Então não há o acasalamento, não há a concepção. É porque isso tudo foi acordado, combinado no mundo espiritual, como sabemos. Leiam a reencarnação do Segismundo, vocês vão ver. Até no estupro, não acontece por acaso. Não é que a criatura escolha ser estuprada, mas caso ocorra, pelas suas condições pretéritas, esse espírito vai aquecer, entre aspas, porque a mãe pode aqui recuar diante da sua prova. Porque não há como entendermos um processo de concepção imposto. Imposto, não há isso. O que Deus nos deu, a maior glória divina que Deus nos concedeu foi o livre-arbítrio. Deus sabe o que você vai fazer, mas Ele não interfere na sua atitude. Tenho certeza absoluta. Se a senhora quiser sair daqui e assassinar uma pessoa, Deus não vai interferir. Não há interferência, porque Ele te deu o livre-arbítrio. E é o nosso livre-arbítrio que vai nos endereçando lentamente, gradativamente, pela evolução, a fazer as escolhas. E aí precisamos da dualidade. Porque ainda não nos cabe essa ideia do eu sou. Precisamos entender que existe o bem, que existe o mal, que existe a lei. Senão nós seríamos seres, como imperfeitos somos, altamente indisciplinados. Nós precisamos de freios ainda. Precisamos de regras ainda. Precisamos de teorias para seguirmos. Precisamos do Evangelho para seguirmos. Então, quando a gente faz estudos nesse sentido, a gente vê a beleza que é a vida. Um embriologista famoso, o Dr. Keith Moore, embriologista, não é espírita, ele diz que ali no momento da concepção já há um ser vivo. Isso é motivo de nós defendermos a bandeira da vida. Embora os órgãos governamentais achem que até o terceiro mês de gravidez a mãe é dona daquilo ali, e quando não é. Ah, o corpo é meu, temos que respeitar o corpo. Sim, temos que respeitar o corpo. Mas acima de tudo nós temos que respeitar a vida criada por Deus, não pelo ser humano. Então, o Dr. Keith Moore diz que ali já tem um padrão tetradimensional. Altura, profundidade, largura e tempo. Que estamos inseridos no tempo e no espaço.
E ele nos diz mais, que ali já estão as bases definitivas de um homem adulto. Então nós estamos tirando, por um processo delituoso, nós estamos tirando o Deus que está ali presente. Se Jesus nos disse, o reino de Deus está em vós, todos nós temos o reino divino. Ora, meus irmãos, se a gente está tirando uma vida, a gente está matando Deus. Porque Deus está ali. Se a gente condena um ser ao inferno, a arder eternamente no fogo do inferno, nós estamos condenando Deus que está ali. Olha a incoerência de céu e inferno. Dualidade também. Profunda incoerência, profundo paradoxo. Porque se Deus está em todos os seres, esse Deus não vai sair dali para que aquele ser arda no fogo do inferno. Nós estamos ardendo junto com Deus. Então não tem cabimento nisso. Profundamente inconcebível essa teoria. Então a ciência nos mostra que ali já há um ser distinto, um padrão de uma base, de um futuro adulto. Tem um trabalho muito interessante, feito por uma psicanalista italiana, Alessandra Piontelli, que ela analisou fetos na 16ª semana, mais ou menos, 4 meses de gravidez, e ali ela analisou gêmeos bivitelinos, um menininho e uma menininha. E através da ultrassonografia ela foi mostrando que já há ali personalidades distintas e acordadas, e não torporizadas e perturbadas. 4º mês. E o que ela identificou cientificamente? A menina, muito espevitada, correndo atrás do menino lá dentro. E o menino tímido se escondendo na placenta. E aí então ela identificou, esta menina vai ser extrovertida, espevitada, como a gente costuma dizer, danadinha. E o menino vai ser tímido, retraído, introspectivo, introvertido. As crianças nasceram, cresceram e ela acompanhou. Doutora Alessandra Piontelli. Exatamente aconteceu isso. A menina era espevitada, era atirada, e ele tímido, fechado, introspectivo. Ora, queridos irmãos, olha a ciência nos trazendo aí os aspectos da personalidade. Agora, vamos entender, existem outros trabalhos. Existe um livro que vocês deveriam ler, lindíssimo, de Thomas Verne e John Kelly, A Vida Secreta da Criança. Há relatos ali lindíssimos, como o professor de ginecologia e obstetrícia, Dr. Peter Freyberg, da Universidade de Uppsala, na Suécia, que uma criança nasceu e começou a rejeitar a mama da mãe. E aceitava outras mamas e mamadeiras, mas não conseguia mamar na mama da mãe. Porque muitos falam seio, mas não existe seio, tá, gente? Seio é buraco. Eu entrei no seio da floresta. Eu entrei no buraco da floresta. Então, seio é este buraco que separa as duas mamas. Glândulas mamárias, e não seio. Seio é um termo popular. E aí, então, Dr. Freyberg foi analisar. O que ele descobriu? Que quando ela engravidou, ela queria abortar essa criança. Só não abortou porque o pai não deixou. E aí ela manteve. Ora, ela começou a rejeitar a criança no momento da fecundação, da concepção. Então captou, o espírito captou isso. E quando nasceu, passou a rejeitar a mama da mãe. Então o que nós entendemos? Que já tem ali uma personalidade. Mas vamos analisar, por que o livro dos Espíritos fala de perturbação? Que é muito maior do que na desencarnação. Porque há uma mudança dimensional.
Vocês imaginem você mergulhar num oceano profundo, como isso provoca alterações. Agora vocês imaginem sair de uma dimensão espiritual e entrar numa dimensão física. Isso gera um torpor, uma perturbação, um desequilíbrio. Mas não é só isso. Ao encarnarmos, nós já perdemos elementos que ficaram no mundo espiritual. Magnetismo, alimentação, hábitos, pontos de contato. Isto, segundo André Luiz, gera sofrimentos no estágio em que nos encontramos. Perder, para nós, é sofrimento. Ou não. Como nós temos dificuldades em lidar com as perdas, sejam elas quais forem. Perder emprego, perder salário, perder ente querido, perder a saúde, perder o vício da juventude, a gente sempre sofre diante das perdas. Agora vocês imaginem isso lá no mundo espiritual, quando há perdas importantes, porque nós nos acostumamos no mundo espiritual, ficamos às vezes, talvez até séculos, para retornar ao corpo. Agora isso está mudando um pouco. Os espíritos estão encarnando com mais velocidade porque está evoluindo. A gente observa, inclusive, nas mesas mediúnicas, espíritos recentes encarnados, principalmente aqueles espiritualizados, já se comunicando. Então, aquela teoria que o espírito fica dormindo por séculos. Não, mas ele desencarnou outro dia. A doutrina espírita, ela é universalista. Ela não tem fixações, ortodoxias. A doutrina espírita não é engessada, irmãos. Não podemos catalogar e definir e rotular. Cada caso é um caso. Cada espírito é um espírito, com a sua individualidade. Então nós deixamos esses elementos. Além disso, ao encarnarmos, o perispírito sofre uma retração, que André Luiz chama de miniaturização do perispírito, ou restringimento do perispírito. E aí as memórias vão lá, perdem as suas vibrações, porque o que tem que permanecer? Aquilo que escolhemos. Nossas crenças, nossos valores, porque é isso que vamos trabalhar aqui na Terra. Se vocês estudarem o mecanismo completo da encarnação e da desencarnação, todo esse mecanismo, ele gira em torno de uma situação só, que a gente se veja. Interessantíssimo isso. Por isso a gente dorme. Porque quando dormimos, nós nos desdobramos. E quando há o desdobramento no corpo espiritual, as memórias afloram. Por isso a gente sonha com coisas aparentemente esdrúxulas, bizarras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Que são as memórias, a gente vai a lembranças de vida passada, a gente entra em contato com o mundo espiritual, as preocupações da vida atual. Então há uma grande sopa, uma miscelânea de fatos, que quando acordamos, mas eu sonhei com uma pessoa que não tem nada a ver, essa noite mesmo eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu analisei, deve ser vida passada, ou é um espírito. Agora, o que temos que entender é o simbolismo disso. E o simbolismo é para que a gente se veja. Todo o processo de desdobramento, todo, é para que a gente se olhe, porque é a nossa realidade que está ali presente. E por que nós verdadeiramente não fazemos isso? Porque não nos interessa lidar com as nossas questões pouco dignas. Nós não nos aceitamos. Essa é a grande realidade e precisamos fazer isso. Então os mecanismos da vida para que a gente se veja, seja no sono físico, seja no desdobramento, seja no sonambulismo, seja no êxtase, seja nos estados alterados de consciência, na meditação, no relaxamento. Hoje isso está sendo muito estudado, com tratamento. Com tratamento. Eu
tenho indicado muito às pessoas a meditação. Façam isso. Procurem escolas adequadas. Pode ser uma yoga, pode ser o que for. Porque isso são estudos. Estudos que estão comprovando que quem medita vive mais. Tem menos ansiedade, menos depressão, mais qualidade de vida. Haja vista os orientais. E como isso se expressa no corpo. Vocês olham hoje o oriental de 80 anos, parece que ele tem 40. Porque eles treinam a meditação desde crianças. Os ocidentais não. Está sempre naquela correria, naquele azáfama, né? Correndo, ansiosos. Por isso enrugam. Enrugam, porque as preocupações retraem. São processos de fixação. Formam cistos, formam tumores. Não é que o japonês não tenha, não. Mas nós temos mais. Nossa pele envelhece mais. Não é uma questão só étnica. É uma questão espiritual. Então a gente tem que treinar, aprender com eles. Que eles são milenares. Eles vão aprender muita coisa conosco, mas também nós temos que aprender com eles. Então a meditação é esse processo de abertura e não de fechamento, que nós nos fechamos, nos algemamos nas nossas crenças, nos nossos valores, e a gente precisa ver isso. Vocês querem ver, por exemplo, um outro exemplo de desdobramento que faz com que nós nos vejamos? Os opostos da vida. A criança que está desprendida ainda, não tem a maturação do corpo espiritual, que tem visões, a mediunidade na infância, e o idoso, que já está se desprendendo do corpo pela lei da vida e começa a travar contato com o mundo espiritual e muitas vezes diagnosticado como louco, senil, pela nossa medicina. Às vezes estamos diante de um processo mediúnico do idoso. Porque o idoso ele já começa a se soltar, já está indo para a morte. Morte do corpo, né? Temos que falar os termos que entendemos. É um estado de ser. A morte é um estado de ser. Ele tem que partir. Então nós vamos nos desconectando das células físicas. São estados alterados, desdobrados. Por isso o processo que eles chamam de aterosclerose, senil, e, nossa senhora, e Alzheimer, diagnóstico mal feito, não é que não exista. Mas tem que se tomar cuidado. O médico ainda não entende a lei espiritual. Como disse o Gilson agora há pouco para mim, será a última a chegar. Mas está chegando. É que a gente estava conversando, a Associação Médico Espírita. Fala aí. A Associação Médico Espírita foi criada no Brasil por Dr. Bezerra de Menezes, sob orientação dele, o Marlene Nobre, né? Doutora Marlene Nobre. E aí ela virou-se para ele e disse assim: ah, que bom, quer dizer que os médicos vão chegar à doutrina espírita. Aí o Dr. Bezerra disse para ela que eles vão ser os últimos a chegar. Então a Associação Médica Espírita aqui tem, qualquer um pode se associar, né? Mas tem psicólogos, tem advogados, tem dentistas, veterinários, leigos, semi-alfabetizados, analfabetos e pouquíssimos médicos. Eles serão os últimos a chegar, segundo o Dr. Bezerra de Menezes. É isso? Você sabe quando a primeira Associação Médico Espírita de Nova Friburgo foi fundada? Em 1999. Nós estamos em 2013. Mas tem tanto médico na ANE. Já tem? Tem. Sabe quantos? Eu. Bom, se contar os espíritos que te acompanham aí. Mas olha, eu sei que tem muito médico em Nova Friburgo simpatizante da doutrina, mas eles não querem se expor. Ué, aqui na nossa casa, nós recebemos assim, ó, de indicações de médicos,
Porque eles dizem assim, olha, isso aí não é com a gente não. Isso aí vai lá no GE ou em outra casa espírita qualquer, porque isso aí nós não aprendemos na faculdade não. E até eles mesmos dizem que as cirurgias espirituais pode ser tudo, menos o que eles aprendem na faculdade de medicina, por enquanto. É uma realidade. Então, estou eu aqui, né, ainda lutando para que apareça umzinho para... Daqui a pouco eu quero partir, eu quero ir embora. Eu tenho que deixar aqui um seguidor. E eu convoco o tempo inteiro, companheiros. Você não gosta da doutrina? Gosto. Ah, mas não tem tempo. Não posso ir. Fazer o quê, né? Enquanto... Bom, também tem um lado bom, né? Parece que enquanto não tiver outro médico, eu vou ficar vivo. Mas a medicina quântica está chegando. É. Mas então, meus irmãos, voltando aqui à nossa questão. Então isso é muito importante nós entendermos que a vida encarnada e desencarnada, desdobramento, não desdobramento, nos oportuniza para que nós nos vejamos e, consequentemente, nos aceitemos, porque este é o viés. Deus é tão maravilhoso que nos dá a infância, nos dá a velhice, nos dá o conhecimento, nos dá a morte, entre aspas, que é um processo de desdobramento, que o espírito chega lá e ele vai se deparar com a sua realidade. Desta vida, já não estou me referindo às energias de outras existências que são poupadas para não agravar a perturbação espiritual. Então nós giramos em torno do que somos. E já está de bom tamanho, porque aqui na Terra a gente foge do que somos, que não nos interessa. Nós temos o bloqueio por conta do corpo. Então daí surgiu o estudo de Sigmund Freud, dos mecanismos protetores do ego. E o que mais nós fazemos por conta disso? Aquilo que não aceitamos, jogamos no outro. É a projeção. Daí a homofobia. Também. Eu fiz um seminário agora no Rio de Janeiro, sábado, anteontem, sobre o condicionamento da mentira e da desonestidade. Então o que está na base do processo da mentira? Por que a gente mente? Por que a gente não é leal? Porque verdadeiramente, como diz Mira e Lopes, Emílio Mira e Lopes, grande psiquiatra cubano que já desencarnou, no seu fantástico livro, que já foi motivo de uma palestra do Divaldo Franco, Os 4 Gigantes da Alma. Então o que está na base da mentira é o medo. A gente só mente por medo. Porque a gente não quer assumir, a gente tem medo de sofrer, medo de não ser amado, de ser abandonado, de perder o emprego. Aí a gente bajula, a gente é hipócrita, a gente se submete. É ou não é? De não ser aceito. De não ser aceito, medo da morte, medo disso, medo... Então a gente vive escamoteando e protegendo o medo. E só existe o medo porque tem um desejo. Então vejam como isso é profundo. Quem já não mentiu? Todos nós mentimos. Todos nós. Ah, mas tem a mentira branca. Agora inventaram a mentira branca, como tem a inveja branca, para atenuar a mentira que abre brechas. Às vezes a gente tem até uma boa intenção, mas está mentindo, e uma mentira gera outra, que gera outra. Já conhece a história que o mentiroso acredita que a sua mentira é verdade? De tanto que ele mente? Então vejam como esse processo da encarnação e da desencarnação nos faz entrar em contato com a nossa realidade dolorosa ainda. Isso gera perturbação, como gera o torpor, porque canalizamos todas as nossas energias para aqueles pontos fixos. O feto, quer dizer, o embrião, desde o momento da concepção, ele já tem lampejos de consciência.
porque ele precisa acompanhar o que ele escolheu. E o que ele precisa acompanhar o que ele escolheu? A divisão celular. Desde o momento que o zigoto começa a se dividir, blástula, mórula, e vai formando o ser, os órgãos, ele acompanha. Por que ele acompanha? Isso muitas vezes gera perturbação. Porque as memórias do que escolhemos estão em nossas células. Olha que coisa fantástica. Vai se desdobrando. Vai se desdobrando e ele vai travando contato com a sua personalidade. Aí ele nasce, começa a viver, começa a sofrer influências, inclusive do lar, que mente, e ele também passa a mentir. Que foge, então ele começa a fugir. E a lei é implacável, porque vem a doença. E vocês sabem o que acontece na doença quando estamos no leito de dor? Nós nos desdobramos. Qualquer processo enfermiço, uma febre, faz com que o espírito se desloque da matéria num processo de afrouxamento dos laços perispiríticos. Eu me lembro muito bem, nunca vou esquecer, o meu querido desencarnado Dilson da Silva, do Caminheiros do Bem, que volta e meia eu ia fazer palestra febril. Eu nunca gostei de faltar palestra. E aí parece que eu era mais eu. E ele dizia para mim, brincando, que ele sabia que eu estava doente, gripado, venha sempre febril. Porque a gente passa a ser mais autêntico. Então, quando nós estamos doentes, enfermiços, com uma febre, com uma gripe, com uma doença mais grave, num leito, a gente se desdobra, a gente entra num estado alterado de consciência. E o que acontece? Nós somos obrigados, por conta da doença, a nos olharmos. Daí as grandes reflexões do nosso eu consciente. Quando eu falo eu consciente, não é consciência da matéria, é do espírito. É quando estamos no leito. E aí vem aquelas reflexões, aquele filme ultra rápido. Oh meu Deus, o que eu fiz? Aonde eu errei? Eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar ali. Bendita dor! Se vocês lerem o capítulo sobre a dor de Leon Denis, vocês vão ficar um pouco ressabiados, mas em contrapartida encantados. Porque a dor é uma necessidade. Não estou aqui pregando a apologia da dor, pelo contrário, ninguém gosta de sentir dor, nem eu. Mas a dor é uma necessidade. Sofrimento é opcional. Você pode sentir dor e não sofrer. Aprender. A dor é para a gente aprender, como disse a nossa irmã. O significado da dor, da nossa imperfeição. Leon Denis, ele cita duas palavras dois termos que vocês não devem esquecer. A finalidade da dor. Primeiro, nos sensibiliza. E nós precisamos nos sensibilizar. Sair da capa endurecida do nosso ego, dos nossos valores pessoais, dos nossos interesses, daquilo que nós determinamos. E a sensibilização é a maleabilidade. Acontece com ferro, acontece com aço, que precisa passar pela forja, precisa sofrer a temperatura para se moldar. Não é assim com ferro, com aço? E é assim com a gente. Por isso a reencarnação. E por isso que dói mais também, quando a resistência... Exatamente. Aí volta, né, Gilson? A gente tem que voltar, né? Volta ao palco, para aprender um dia. Agora tem gente aqui que fica doido para ir para lá. Aí tá lá, fica doido para vir para cá. Volta pra cá. Assim não dá, né? Tem que ter Tem um ditado português que eu aprendi desde criança. Insiste, mas não desiste. exatamente. Então, é como a nossa irmã falou, é a dor que vai nos moldando, vai nos modelando. É ela a bendita dor. E
Geralmente isso acontece nos estados alterados de consciência, quando aprendemos. Então o espírito ele acompanha a divisão celular, porque já está provado cientificamente que as células, mais especificamente uma organela, hoje eu conversava com uma professora de biologia e falava isso para ela, quando eu posso eu dou a minha incerta, né? Afinal de contas, eu estou mobilizando a classe da saúde. Exatamente, chama a bióloga para fazer. Poxa, já chamei. Eu vivo chamando. Eu faço mais espiritismo do que medicina no consultório. Então, fale para ela. André Luiz disse, os grânulos das mitocôndrias, beleza, são acumulações de energia espiritual e a mente age sobre o carro físico a que se ajusta, estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando a lei de causa e efeito. Que beleza isso! Isso é para botar no quadro. Moldurá-lo, ou emoldurá-lo. Ou seja, a mente que vai atuar, ou nós vamos equilibrar o que trazemos, ou nós vamos conturbar, potencializando aquilo que já trazemos, adquirindo mais débitos, mais dívidas. Aí vem os processos para que a gente se olhe. Os processos que geram dor. E aí sofremos mediante a dor. Quais são os nossos sofrimentos, segundo Joana de Ângeles? Sofrimento que gera sofrimento. Nós estamos sempre assim. Sofrimento físico gera sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico gera sofrimento físico. E não saímos dessa roda, como é que os orientais chamam? Samsara, né? Roda de samsara. Ficamos nisso. São as fixações. Então a gente tem que olhar as nossas fixações de culpa, de medo, de raiva, de ódio. Senão não há transformação, companheiros. Vamos nos iludir. Como muitos irmãos estão iludidos. Jesus salva. É o que eu só escuto. Jesus não salva coisíssima nenhuma. Jesus faz que você entenda o seu evangelho para você se salvar. Jesus nunca disse, eu te salvei. Quando ele impunha as mãos, o que ele dizia? A tua fé te salvou. Te curou, mas não voltes a errar. Senão vai acontecer o pior. Vai acontecer o pior. Vejam que beleza. Então tudo é nosso. Se o reino de Deus está em nós, o resto está em nós. As sombras, os complexos, as fixações mentais. E a gente fica a julgar, a culpar e a transferir. Porque nós queremos ficarmos isentos. Nos eximir da culpa. Porque a gente não quer ter esforço. É o nosso grande processo, o medo que nós temos de cair, de fracassar, de mourejar. A gente quer tudo miraculosamente caído sobre nós. Nós ainda estamos sob a égide do milagre. Eu vou lá, que eu vou tomar aguinha frutificada, vou ouvir as palavras do Dr. José Henrique, as palavras dúlcidas do Gilson. Gostou do dúlcida, né? Eu gostei. Gostou. Ele gostou dos dúlcidas. Estou evitando açúcar. Mas... Dúlcida. Eu vou fazer um português mais rebuscado. As blandícias do Gilson. Ó, isso é para você botar na sua música aí, as blandícias. Pode ser título de música, hein? Vamos pensar sobre isso. Então a gente quer um milagre, só um companheiro. instantinho, eu queria ouvir a opinião da Clélia. Cadê a Clélia? Está aí? Não, ela não. Ah, por isso. Então a gente vem em busca do milagre. Companheiros, o milagre está dentro de nós. E Deus quer que nos esforcemos. E Deus quer que nos aprimoremos para voltar à casa dele completo, pleno, vivido, experiente. Não é assim tudo na vida? Inteiro, né? Claro, pleno. Como é que nós chegaremos à universidade se não passarmos pelos estágios preliminares?
No meu tempo era pré-primário, primário, ginásio, admissão. Você passou por isso também. Isso é do meu tempo. Agora não, agora é ensino fundamental, não sei o quê. Educação infantil. Agora, você só chega no topo se você passar pela base. A vida é uma ascensão. É subir os degraus da experiência, da intelectualidade, do conhecimento e da moral também. Então a vida vem nos proporcionar tudo isso. Ainda bem que é isso. E aí, meus queridos irmãos, entendendo todo esse processo que Deus faz com que nós nos vejamos, acompanhando a divisão celular, a desencarnação, o filme ultra rápido, o alívio, a gente já começa morrendo com alívio. Olha que coisa extraordinária. Porque quando o espírito começa a sair do corpo, levando o corpo espiritual, ele transfere a dor, o fluido perispirítico, dando anestesia no corpo. Então, no momento da morte, é um alívio. E muitos até não lutam. Tal é o alívio. Foi o caso relatado daquele ator que estava contracenando com aquela menina, que agora esqueci. É o doutor Alemão. Domingos Montanha. Ela ficou, parece, estupefata, que ele não lutava. Ah, sim. Não foi isso? Como é que é o nome dela? Camila Pitanga? Ele parou de lutar porque ele teve um alívio. Ela falava, segura, segura, segura. E ele não, porque ele estava num alívio. Ele sentiu, porque houve naquele momento... Ele foi retirado. Olha que coisa linda. Agora, depois vem a realidade, porque aí vem a recapitulação do que nós fizemos, do que não fizemos, os processos de fixação, de sequestro de energia para as nossas fixações, aí a gente dorme, depois a gente acorda, diante da nossa realidade, do que fizemos, deixamos de fazer, aí vem os estados perturbadores do espírito, até que a gente acorda. Desperta, ó tu que dormes. Olha que coisa sábia de Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, que o Cristo te alumiará. Ou seja, saia da inércia, saia da perturbação, saia do torpor e se olhe. Reconheça-se, arrependa-se. Olha a caminhada do céu ao inferno do livro. Erro, culpa, arrependimento, expiação e reparação. Nós vamos ter que responder por aquilo que fizemos. Mas aí, se nós respondermos com uma alegria nos lábios, por isso Paulo também disse em tudo, dai graças. Vamos agradecer a dor? Vamos, porque ela é depurativa. Essa dor é uma escola para que sejamos mais humildes. E voltando ao que eu não disse da dor, que eu terminei ou interrompi, sensibilização, a gente fica mais sensível diante da dor. E o termo que cai como uma luva nos dias de hoje para todos nós e para toda a nossa humanidade, que a dor educa. E educação é um conjunto de hábitos adquiridos, já dizia Allan Kardec. Então a gente só cresce mediante a dor, se educando e se sensibilizando. Pois é. E a gente fica tão emocionado quando lê isso, quando aprende isso, quando internaliza, assimilando todo esse processo. E o mais difícil é colocar em prática. Porque na teoria está tudo ótimo. Agora, bateu a dor, a gente se rebela, a gente se revolta, a gente lamúria, a gente lamenta, a gente se queixa, a gente transfere. Culpado é fulano, beltrano, cicrano. Potencializa a dor. Né? Potencializa a dor. Culpado é Deus. Tem uns que se atrevem, ousam em dizer que o culpado é Deus. Afinal de contas, ele deve estar acima de Deus. Pois é, somos esses seres doentes ainda da mente, mas graças a Deus, já sentindo essa doutrina dentro de nós,
já encontrando as explicações que nos fazem seres melhores, para depois colocarmos tudo isso em prática. A prática. É na prática, é o ato. Nós vamos atuar mediante o que pensamos, que sentimos, que intuímos e o extravasamentos disso tudo no corpo. E que sejam energias boas, como aquelas que a nossa irmã, antes do nosso tema aqui, da nossa apresentação, tão docemente, mais uma dúlcida. Ela não é dulce, mas é dúlcida. Nos trouxe com as suas palavras delicadas, sonoras e que ecoam em nossos corações benditos. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos, coligados, vibrando harmonicamente nos mesmos ideais. E como diz o Gilson, mãozinha para cima e graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade de termos aqui o Dr. José Henrique nos dando aqueles toques que a gente recebe desde cedo com a educação, na escola, na família, na sociedade. E quando que a gente vai entrar nesse processo de autoeducação? Está faltando a nossa parte. E quem não é um bom ímpar não pode ser um bom par, né? Então, pedir ao Paulo para fazer o nosso fundo musical enquanto os passos são aplicados.